Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. O programa que não apenas te leva aos destinos mais encantadores, desbravando o fascinante universo do turismo, como também te convida a peregrinar pela espiritualidade cristã. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje vamos navegar pelas águas do litoral brasileiro, em especial nas águas aqui do Rio de Janeiro. Afinal, a temporada das baleias Jubarte começou e vamos saber tudo sobre turismo de avistamento de baleias. E quem conversa conosco sobre tudo isso é engenheira ambiental, velejadora, ex-atleta de esportes olímpicos pelo Botafogo e pelo Brasil, claro, e fundadora da organização da empresa Nas Marés, Juliana Poncioni. Muito bem-vinda, Juliana. Boa noite. Faça então a tua apresentação para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que com certeza será muito interessante, não só para mim, porque é um universo diferente, novo, mas também aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui pelo Vox Populi. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, tanto para o ouvinte quanto para você, Sávio. Muito obrigada. Bom, já me apresentou aí, é isso, né? Comecei a velejar aos 12 anos de idade, por acaso, numa escolinha da Prefeitura do Rio. 12 anos. 12 anos. Já era remadora do Botafogo nessa época e já era nadadora também. Mas a vela me transformou por completo, mudou minha vida. Eu me tornei atleta. Já aos 12 anos já me considerava atleta. Participei de campanhas olímpicas, fui sargento da Marinha, ganhei campeonatos nacionais, sul-americanos, mundiais. E realmente foi um esporte que construiu a minha relação com essa natureza que é o oceano. E por isso que eu digo que eu sou engenheira ambiental, mas minha grande formação mesmo foi a vela que me deu, né? Não só dos aprendizados, mas das amizades, das construções de vida mesmo, assim. E aí hoje a Nas Marés surgiu para compartilhar dessa paixão e desse meu encantamento com o oceano, com mais pessoas, levando educação ambiental aí de uma forma muito profunda e encantadora. Que bacana. Naturalmente foi acontecendo, né? Essa tua migração aí para esse universo da conservação, enfim. E eu queria começar aqui com uma pergunta básica, que eu acho que é ela que vai nos guiar aí por essa nossa conversa, Juliana. O que é o turismo de observação de baleias? Perfeito. Bom, o turismo de observação de baleias, primeiro, é importante falar que ele é regulamentado por uma lei federal, acho que é a parte mais importante, que cuida não só da segurança dos animais, como também a segurança das pessoas que estão ali fazendo o turismo, né? E o turismo de avistamento, de observação de baleias e outros cetáceos, ele tem como intenção compartilhar conhecimento, aproximar as pessoas do oceano, né, desses animais. O oceano é o ecossistema mais importante do planeta e o mais desconhecido. Então ele tem como objetivo isso, né, aproximar as pessoas desse ecossistema de uma forma encantadora, porque esses animais são inclusive chamados de fofofauna, é um nome muito bom que os biólogos dão, né, que os conservacionistas dão, que é para falar dos animais que geram muita conexão com nós, seres humanos. Porque se a gente for falar, por exemplo, de uma assídia, que uma das nossas biólogas é especialista, é muito difícil, é um bichinho que fica lá preso na pedra, que ninguém vê, não tem olho, não tem... Já uma baleia, aquele ser gigantesco, né, saltando, quando a gente avista, quando a gente escuta o som da respiração delas, é uma coisa assim, não tem como não se conectar. Então, o turismo de observação tem esse objetivo de você conectar as pessoas com a natureza, com essa natureza do oceano, para que elas se encantem, conheçam e a partir dessa construção de relação possam também cuidar e querer conservar. Esse é o principal objetivo, sempre regulamentado pela lei federal. Que bacana. E isso acontece em todo o litoral brasileiro, né? Em Santa Catarina é muito forte também, né? Sim, em Santa Catarina, principalmente porque a gente tem a possibilidade de encontrar um outro tipo, uma outra espécie de baleia também, que a baleia franca, ela é muito presente naquela região. Ela sobe também para o litoral do Rio, mas um pouco menos. Lá, realmente, Santa Catarina é Jubarte pra caramba. E a baleia franca. Nessa época, agora agosto? Nessa época. Até antes, né? A franca chega um pouquinho antes, todas elas chegam um pouquinho antes lá. E a franca tem uma questão mais específica, que ela se aproxima mais ainda de terra. Então dá para ver realmente da praia.
né? A baleia jubarte já, às vezes a gente consegue observar da praia, mas geralmente a gente precisa ir um pouquinho mais mar adentro, digamos assim, para a gente observar elas, né? Mas realmente acontece a migração das baleias jubartes, ela começa ali final de maio e vai até agosto, né? Quase setembro ali, onde elas saem da Antártica, buscando águas mais quentes para poder fazer a reprodução, ter seus filhos e amamentar. E elas vão geralmente até Abrolhos e às vezes passam um pouquinho, vão até o final ali da pontinha do Nordeste ali, Recife. É um pouco mais raro, mas acontece também. Então é uma época muito especial, em que elas estão fazendo essa migração de 6.000 quilômetros quase, assim. Em jejum, diga-se de passagem, elas não estão comendo nessa época, é só para reprodução, né? Acasalamento, ter seus filhos e amamentar. Que bacana. Muito legal, muito especial mesmo. Que bacana. E o ponto comum, Juliana, que eu queria aqui trazer, é que nós fizemos o aquário do Rio de Janeiro. Eu e mais 2 sócios, somos 3 sócios lá. E com a coordenação, com a supervisão de um biólogo marinho, que é um professor da UF, que é o Marcelo Spilman. E naquela ocasião, uma baleia jubarte, ela ficou, não sei, encalhada, não sei qual é o termo que usa, aqui na Praia do Recreio, que é comum, né? Uma baleia ficou encalhada ali e morreu. Ela morreu. Quem retira a carcaça, a baleia, o esqueleto, é a Conlurb, que é a empresa de limpeza aqui do Rio de Janeiro. Leva isso pro lixão, pro aterro? Pro aterro sanitário. E fica lá. Só que nós combinamos isso com a Conlurb. Essa baleia foi enterrada, ela apodreceu e tal, e o esqueleto ficou lá, intacto. Depois nós, com cuidado, nós desenterramos o esqueleto, contratamos uma equipe especializada em esqueleto de baleia jubarte, lá da Universidade de João Pessoa, Universidade Federal de João Pessoa, Olha, que interessante. Na Paraíba. E eles vieram passar aqui conosco 3 meses, remontando o esqueleto, que ficou todo desmontado. E hoje ele está exposto lá no Aquarrio. Você não foi ainda, né? Ainda não fui, ainda não tive esse privilégio. Vai ser uma honra te receber lá com o tapete vermelho. Obrigada. Mas o hall de entrada do Aquarrio, que fica ali na região portuária, é exatamente essa baleia jubarte, o esqueleto da baleia jubarte. Enfim, dando boas-vindas ali a todos os visitantes e mostrando que ali é um local também de conservação, de cuidado, enfim, que representa exatamente toda essa preocupação com a saúde dos oceanos, do meio ambiente marinho ali no nosso aquário. Então vai ser bacana, você está falando aqui da observação de baleia jubarte. E um outro ponto que nós vamos falar ao longo aqui do caminho, que eu estou chegando agora do Canadá, dos Estados Unidos, e eu fui fazer essa visita, essa observação de baleias, lá baleia orca, em Vancouver. Lembrando que baleia orca não é baleia. Não é baleia. É um odontoceta, ou seja, ela é mais para golfinho do que baleia. Mas sim, é a observação deles. É porque eles lá chamam whales watching. Mas é porque... Essa que é o apelo, né? Não, exatamente. O apelo comercial. A gente chama, para facilitar, né, de uma forma vulgar, a gente chama tudo de baleia. E depois a gente separa. Mas faz parte do aprendizado. A bióloga fez bem essa distinção, explicou bem. Então acho que assim, o cartaz lá que atrai o turista, né? É isso, whale watching, que é a visitação, a observação de baleias, mas depois ela deu toda a diferenciação, e lá tem tudo, cachalote, tem todos. E o ano inteiro lá tem essa diferença, uma temperatura muito baixa da água, e você anda assim, 50 minutos de barco, mar adentro, sim, e vai ali no santuário delas, que elas ficam ali com os filhotes, algumas já tiveram filhotes e tal. Nossa, deve ser lindo. Eu acho que é bacana, a gente vai aos poucos aqui, quando você tocar em algum assunto que eu tenha vivido lá agora, acabei de viver isso na semana passada, aí a gente volta ao assunto. Posso fazer uma pergunta pra você? Por favor. Como foi pra você? O que você sentiu ao ver esses animais tão próximos de você? Eu já tinha visto lá em Florianópolis, Santa Catarina, um pouquinho do lado ali, um pouco mais distante, e foi com a baleia franca. Agora, com a orca, enfim, como você também explicou, a orca não é uma baleia. Não, é baleia, só não é baleia verdadeira. Tem uma distinção, mas pode chamar de baleia. Ela é prima do golfinho. Ela fica no meio ali dos dois, da baleia e do golfinho. Mas eu acho muito bonita a baleia, porque ela é considerada baleia assassina, né? Eles lá tratam assim também, porque também dá mais apelo. E ela tem uma atração muito grande com as pessoas. A baleia orca, por conta de tudo, enfim, toda essa história, os acidentes que já aconteceram, essas filmagens que eu assisto, eu adoro ver televisão, os programas de natureza e tal, e aparece muito a baleia, né? Então, assim, para mim foi uma emoção enorme, barco lotado de turistas, de gente do mundo inteiro.
É impressionante. Não é barato lá. Não é barato porque vale cada... É longe, né? O acesso ao mar ele ainda é difícil. É difícil, os equipamentos, a equipe é muito especializada. Perfeito. Mas olha, nós vamos tratar aqui também de economia, a economia que gira em torno disso aqui, ela é muito grande, principalmente lá. Quer dizer, lá tem um setor forte, pujante de observação de baleias, a economia do mar, né? Legal. Vamos tratar disso. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui, que a nossa diretora já pediu, a Flávia. Vamos falar aqui sempre o nome dela, porque quando vocês ficarem reclamando que a gente fez o break aqui, o intervalo, foi a Flávia que pediu para a gente fazer esse tempinho. E a gente volta já já com a Juliana contando mais, explicando para a gente todo esse universo da observação de baleias. Segura aí que a gente já está voltando. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo, hoje conversando sobre o turismo de avistamento de baleias e a força do ecoturismo com a velejadora, ex-atleta olímpica pelo Brasil e pelo Botafogo, pelo Meu Fogão, e fundadora da organização, da empresa Nas Marés, Juliana Poncioni. Juliana, queria assim, para a gente dar assim, uma sequência na nossa conversa, eu queria que você explicasse assim, com um pouco mais de detalhe como funciona um passeio típico, enfim, normal, desses que tem aí, né, diariamente, para observação de baleias. Perfeito, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que Nas Marés a gente não chama de passeio, a gente chama de expedição. E eu vou explicar por quê. Boa. A gente acredita que passeio, o protagonista é o turista, é a pessoa que está indo lá. O protagonista é ele no sentido de... é sobre o lazer e o relaxamento dessa pessoa. Quando a gente está falando de expedição, no nosso caso, a gente está botando como protagonista a natureza. Então, nós somos observadores e todos são agentes ativos, né? Quanto mais olhos observando o horizonte, melhor para a gente avistar os animais. Então, a gente chama de expedição. Mas como é que a gente faz? No nosso caso, a gente sai da Urca, a gente sai em veleiros, tá? A gente tem 2 veleiros possíveis que a gente pode usar. É mais ou menos uma navegação de 1 hora e pouco, até as Ilhas Cagarras, que são muito importantes. Elas são uma unidade de conservação federal, Mona Cagarras. Elas também são Hope Spot, foi uma designação dada pelas maiores oceanógrafas do mundo, que é a Sylvia Earle, porque elas têm uma importância para o ecossistema marinho muito grande, essas ilhas. Então, elas são... Só essas ilhas já vale o passeio, digamos assim. Já é um rolê, já é uma expedição incrível. A gente tem... É o 2º maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul. Tem vários atobais. Tem aquela beleza maravilhosa cênica do Rio de Janeiro. Então, a gente vai em direção a essas ilhas, sempre acompanhado do biólogo, né? Isso é muito importante. Então, a gente também tem lanchinhos para todo mundo. A gente começa às 6 da manhã. Então, a galera tá meio acordando. A gente bota um chazinho, um café, umas frutinhas... E a gente sai com os biólogos explicando, primeiro, quais são as normas de avistamento, o que a gente pode, o que a gente não pode, o quanto a gente pode se aproximar, o que a gente não deve fazer. A gente começa a falar também sobre os comportamentos desses animais, por que eles estão migrando, né? Pra gente entender por que eles estão passando aqui na frente do Rio de Janeiro. E não só passando, ficando também. Ano passado a gente registrou um bebê carioca. Nasceu uma baleia jubarte carioca e a gente registrou com um drone. Legal. Um dos nossos biólogos. Então a gente faz essa explicação do porquê a migração. Registrou o nascimento? Não o nascimento. Mas logo depois? Logo depois. Ele estava branquinho. E quando ele está mais branquinho e sendo ajudado pela mãe para respirar... A mãe tem que ficar ajudando a subir na superfície para respirar. É lindo. O vídeo é lindo. Que lindo. Quem puder depois vai lá no Instagram ver que é maravilhoso. Mas, voltando, né? Então a gente explica por que da migração. A gente fala quais são os comportamentos que elas têm, que ajudam a gente a avistar elas também. Quando a gente passa perto das Cagarras, a gente fala sobre o monumento natural, fala sobre esses outros animais que a gente avista, como os atobais, como as fragatas, que elas são muito importantes também. Fala sobre o emissário submarino e as questões que estão atreladas a ele, né? As questões dos impactos. E aí a gente está sempre ali já usando os olhos de todo mundo, né? A gente convida todo mundo a participar desse avistamento ativo para observar os comportamentos. E aí, obviamente, o ritmo e o tempo é da natureza. A gente nunca garante os avistamentos, inclusive a gente vai contra essa garantia de avistamento, porque tem algumas empresas que estão aproveitando essa onda, digamos assim, que falam, né, que se não avistar, elas devolvem o dinheiro.
A gente entende, né, essa expectativa do nosso cliente, dos participantes de avistarem os animais, mas a gente dá essa garantia ir contra a própria natureza da experiência, que é o tempo dos animais. A gente, obviamente, está no tempo de migração, a gente avista muitos animais, mas imagina se a gente está no final de um passeio, de uma atividade, e aí no final avistou o animal lá atrás, lá no final, e ele está num barco de lancha super rápida e vai para cima dele porque ele tem que garantir que o cliente vai ver. Isso pode gerar um estresse absurdo, né? Já, por exemplo, uma das regras de avistamento é que só pode ter 2 barcos por grupo de baleias, né? E imagina se já tem 2 barcos e é esse outro barco que até agora não viu as baleias e vai para cima e tem que fazer que os clientes vejam. A gente está estressando o animal, indo contra as leis para garantir esse avistamento, né? Mas, de fato, a gente avista muitos animais nessa época e ali a gente começa a observar os comportamentos. E aí são vários comportamentos. Dentre eles, o mais básico, por exemplo, que a própria respiração dela, ela é um mamífero, respira ar atmosférico, então ela tem que subir na superfície, e aí tem aquele jato d'água, que não é um jato d'água, que a gente avista, né? Na verdade, não é um jato d'água, na verdade é o ar quente que sai dos pulmões dela e que faz condensar o ar da superfície do ar que a gente respira. Tem umas gotículas ali de água, mas a maioria é condensação mesmo. Tem quando elas saltam, que é a coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito de ouvir o barulho da respiração delas. Às vezes elas mostram a cauda e ficam lançando a cauda de um lado para o outro. Às vezes elas batem a nadadeira peitoral, que não é barbatana. Depois a gente fala mais sobre isso. Então são comportamentos que a gente vê que elas usam para se comunicar, para flertar com os seus potenciais ali parceiros. Sim. Às vezes as mães ensinam os filhotes a como saltar, como bater nadadeira, os filhotes repetem. Então todos esses são comportamentos que a gente pode avistar. E aí, depois de todos esses avistamentos, a gente começa a retornar. Tudo isso sempre instruído, seguindo as normas, falando sobre esses comportamentos, explicando o porquê desses comportamentos. Então, na verdade, por isso não é um passeio, é uma expedição, é uma educação experiencial. Significa a pessoa ir viver a experiência para aprender com a experiência. É assim que a gente faz. Sempre com biólogo a bordo, sempre com educador a bordo, né, explicando e trazendo todo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com entusiasmo e paixão, que é muito importante. Muito bacana. E muito perto, né? Você falou que Ilhas Cagadas é muito pertinho daqui. Exatamente. A gente consegue avistar de Ipanema as ilhas. Da Praia Vermelha, né? Que você falou que sai. A gente sai do Quadrado da Urca. Quadrado da Urca. A gente faz o embarque no Quadrado da Urca, então a gente sai da Urca ali em direção... E dá quanto tempo ali de barco? No final das contas, dá uns 5 horas e meia, por aí que a gente faz. De ali até as Ilhas Cagadas. Do Quadrado até as Ilhas Cagadas. 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 15. Tudo, né? Achei que fosse menos. É porque o nosso não é uma lancha. É um catamarã. A gente tem um veleiro monocasco, que é um casco só, e um catamarã que são 2 cascos. 2 cascos. E por que a gente gosta de fazer eles também? Bom, eu sou velejadora, começa por aí. Então, se tiver oportunidade de vento, a gente veleja. Sem motor? Sem motor, principalmente na volta. Se dá, a gente veleja, se tiver vento, né, se tiver as condições. E porque o tempo das embarcações a vela é um outro tempo mesmo. E ele convida a gente a entrar num tempo que é mais devagar. É mais o tempo da natureza e não o tempo do que a gente quer ver. Isso. Eu acho que é muito importante na sociedade hoje, que a gente está tão acelerado, né? É Instagram, é resposta, é curtida, é WhatsApp que responde na hora. A gente convida para um outro tempo, que é o tempo da natureza, é o tempo das marés. São os ciclos das marés. Esse é o convite que a gente faz. Então, obviamente, né? Todo mundo quer avistar os animais, todo mundo quer avistar as baleias, mas o que a gente faz vai muito além disso. O que a gente faz é trazer as pessoas, aproximar as pessoas do oceano, né? Nesse ritmo que é da natureza. Esse é o nosso intuito principal. Que bacana. Se a gente avistar, nota 1000. Né? Que bacana, que bacana. E esse é um diferencial, né? Com certeza. Nas marés, a questão, por você ser velejadora e ter essa possibilidade de não, principalmente na volta, não ligar o motor, né? Voltar na maré, no vento. Voltar na maré e no vento, exatamente. No vento, Por que as baleias jubarte migram para o litoral brasileiro? Você já explicou um pouco, mas se puder dar uma detalhada, por que elas passam aqui todo ano, um sazonal, aqui pelo nosso litoral? Bom, durante o verão do hemisfério sul, né, elas estão na Antártica fazendo a sua alimentação. Então imagina que elas pesam 40 toneladas, elas têm que comer muito crio, que é o bichinho que elas comem, que é como se fosse um camarãozinho bem pequenininho. Então elas passam lá a temporada toda do nosso verão, né? Se alimentando e acumulando bastante energia no seu corpo em forma de gordura, para depois, quando chega ali maio e a água começa a ficar muito gelada, para elas migrarem para cá, para poder se acasalar. Então, por exemplo, imagina que o leite delas é um leite tão gorduroso que parece um queijo Minas, digamos assim.
Imagina um queijo Minas desse saindo numa água gelada, vai sair congelado, né? Então elas não conseguem fazer as suas atividades de reprodução e de amamentação numa água tão gelada, né? Então elas sobem para cá para poder fazer essas atividades, né? Lá é uma área de alimentação e aqui é uma área específica de reprodução. E isso acontece no mundo inteiro. É muito interessante, porque elas estão todas na Antártica lá se alimentando. Chega na época ali de maio a junho, elas começam a subir. Então, no Brasil são quase 35 mil indivíduos que foram mapeados. E eles já chegaram a somente 500, se eu não me engano. Posso estar falando o número errado. Por causa da caça. Então agora elas estão voltando, né, ao número original de antes da caça. Então, só no Brasil são 35 mil, mas no mundo são mais de 80 mil indivíduos que ficam uma parte ali. No hemisfério sul? Não, no mundo. Também tem no hemisfério norte. No Ártico? Isso. Elas descem? Também descem. Então, as de cima descem e as de baixo sobem, né? E aí elas estão lá no Ártico se alimentando e elas se dividem, né? São grupos específicos do Pacífico próximo ao continente americano, né, sul-americano, depois as do Atlântico, próximo ao continente sul-americano, tem as do oeste do continente africano e as do leste do continente africano, e elas geralmente não se misturam. Olha só. São grupos mais ou menos dependentes, mas se descobriu agora que elas até, umas ou outras ali, acabam passando de um lado para o outro, assim, mas não é comum. O comum é que eles sigam sempre fazendo a mesma rota, né? Uhum. Então elas fazem essa rota, sobem, se reproduzem, têm seus filhos, têm suas relações reprodutivas e depois elas voltam a descer. E lembrando tudo isso em jejum, sem comer. Às vezes elas comem no caminho, mas não, é muito raro. O normal é que elas fiquem em jejum mesmo. O que é muito interessante, né? Aqueles animais daquele tamanho, migrando 6 mil quilômetros para subir, 6 mil para descer e sem comer. Então é isso que elas estão fazendo na migração. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui que a gente ia te fazer, mas eu acho que um pouco você já respondeu, que quais são os estados que estão nessa rota, né, de subindo aqui do Ártico. Mas você falou que ela chega perto de Pernambuco, de João Pessoa. Então todos esses estados que estão banhados aqui pelo Atlântico, eles recebem essa migração. Sim, exatamente. Então elas sobem, né, mais ou menos ali, se eu não me engano, se aproximam próxima ao norte da Argentina, já quase com o Uruguai. Bem no sul do Brasil, principalmente. Santa Catarina já tem bastante avistamento. Litoral do Paraná, eu desconheço o turismo, mas elas passam por ali. Eu também desconheço. E elas chegam bastante, em grande número, muito forte também ali no litoral de São Paulo, que já tem um turismo de avistamento bastante desenvolvido. Com seus problemas também, mas bastante desenvolvido. E aí aqui no Rio de Janeiro elas continuam subindo. Espírito Santo tem um turismo de avistamento muito forte também. É mesmo? Tem muitos animais por lá. Ano passado a gente fez uma travessia incrível, que foi sair de Abrolhos até Angra dos Reis velejando. Foram 9 dias. Na hora que passou ali na frente do Rio Doce, era uma quantidade de animais assim, era 360 graus de animais em todas as camadas que você pode pensar, mais pertinho do barco até bem longe, assim. Então no Espírito Santo tem bastante. No sul da Bahia tem muito. Abrolhos é um hotspot, digamos assim. É um ponto quente, é um ponto em que existem muitos animais. Eles realmente param ali para se reproduzir. Você achava que eles só paravam ali, que não paravam, por exemplo, no Rio, mas como eu falei, já teve um bebê carioca que nasceu ano passado aqui. Mas algumas sobem também. Então tem um pouco de avistamento ali também nos estados mais acima ali da Bahia, mas não é tão comum. O mais comum realmente é mais até Bahia. Mas já foi avistado também em João Pessoa, né, na Paraíba, e por aí vai. Muito bacana, muito bacana. Como é o comportamento típico das jubartes durante essa temporada? Nossa, eu respondi tudo na primeira quase. Eu acho que você já deu uma boa... Mas vamos falar mais então. Porque também tem várias a gente consegue, né, com os cientistas, eles conseguem, que estudam especificamente os jubartes, eles conseguem falar sobre os comportamentos, obviamente, e aí tem algumas coisas muito legais que eu ainda não falei, eu vou falar, mas a gente não consegue saber exatamente os porquês. A gente consegue ter algumas ideias e algumas teorias e algumas coisas que a gente consegue até se basear, assim, confirmar, mas é difícil saber exatamente por quê. Por exemplo, o salto. O salto, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente vê, ele acontece para atrair os seus parceiros, mas ele também acontece possivelmente para retirar pequenos animais que ficam presos no corpo delas. E às vezes para se comunicar também. Para limpar um pouco, né? Para limpar as cracas, por exemplo, e outros animais que ficam presos no corpo. Eles também acontecem para se comunicar. Então os saltos também servem como comunicação, porque quando ela bate na água, o som ele se propaga muito mais forte na água, né? Então ele chega muito longe. Tem os cantos, a gente não falou sobre os cantos, por exemplo. As jubartes, principalmente os machos, né?
Ainda não se tem confirmado se as fêmeas cantam também ou não. Mas os machos cantam também para atrair as fêmeas. E o que é muito interessante é que os cantos, eles são por grupo, eles são uma parte cultural dos grupos de baleia. Ou seja, os cantos das baleias do Atlântico, do lado do Brasil, são diferentes dos cantos das baleias do Atlântico, do Pacífico, né, do lado do Chile, por exemplo. Então, os cantos são um comportamento também que acontece durante a migração para encontrar seus parceiros. Outro comportamento que é muito interessante é a batida de nadadeira peitoral, que a gente consegue ver de longe também. Esse é muito legal, ela fica horas batendo, não se sabe muito bem por quê. Tem um comportamento muito interessante também, que às vezes eles se juntam em grupos com os golfinhos. E parece, na última saída a gente avistou esse grupo de baleias e golfinhos, e acho que é a coisa mais incrível que se pode ver. É realmente assim, muito especial, e eles parecem que brincam. Literalmente parece que estão brincando. Tem a batida de nadadeira caudal, ou seja, a cauda fica batendo, e tem eles mostram, né, a nadadeira caudal quando eles estão indo para profundidade. E é muito legal, porque a cauda, quando ela é mostrada, se a gente tira uma foto da parte de trás da cauda, é como se fosse a nossa impressão digital. Que ela diz São todas diferentes, né? São todas diferentes. Então a gente consegue ver se esse indivíduo está voltando, se ele está saudável, quantos anos ele tem. Por exemplo, se a gente sai para uma avistagem e você tira uma foto da cauda, você pode botar num banco de dados mundial que faz o mapeamento dessas baleias. Isso é muito especial, é muito legal. Então é uma ciência cidadã. É o cidadão participando de pesquisas científicas, né? É super especial. Então é um comportamento muito legal também a gente ver essas caudas. Não chega em Fernando de Noronha? Não que eu saiba, posso estar enganada, mas eu nunca ouvi falar em chegar em Fernando de Noronha. Golfinho, né? Lá tem muito aqueles rotadores, né? nossa, maravilhosos também. Maravilhosos, sim. Então esses são alguns dos comportamentos que a gente pode avistar, que a gente observa, dentre outros também. Por exemplo, os machos quando estão tentando copular com a fêmea, eles fazem praticamente corridas, eles ficam como se fossem brigando entre eles, assim, né? Eles não têm dente, não têm braço, não tem nada disso, mas eles ficam meio nadando super rápido, tentando expulsar um ao outro, né? Brigar entre eles ali para conseguir se reproduzir com aquela fêmea, né? Então é um macho para várias fêmeas, poligâmico. Eu não tenho Ou certeza. são monogâmicos? Não, eles não são monogâmicos. As fêmeas, na verdade, isso eu tenho certeza. As fêmeas, elas são as únicas responsáveis pelo cuidado. Não as únicas, né? Mas elas são as principais responsáveis pelo cuidado com os filhotes. Então, na verdade, é uma sociedade matriarcal. As mães, né? As mamães baleias de baixo são aquelas que cuidam dos seus filhotes, são aquelas que, na verdade, são as líderes dos grupos. Elas que passam, inclusive, a cultura. Por mais que sejam os machos que geralmente saltem para atrair as fêmeas, as mães ensinam seus filhotes a saltar. Então, elas que dão a educação. Inclusive, as fêmeas mais velhas também, né? As mais anciãs também fazem muito parte aí desse papel de educação. Muito bacana. Muito bacana. Além das jubartes, que outras espécies de baleias são vistas aqui no litoral brasileiro? Bom, aqui no litoral brasileiro, a gente já falou da franca, né? Que é muito avistada lá no litoral de Santa Catarina. A gente também tem a ocorrência, algumas vezes, da baleia de Bride, que é uma baleia, inclusive, que foi avistada há pouco tempo atrás na Ilha Grande, entre Angra dos Reis e Ilha Grande. É uma baleia muito grande. Bride. Ela é BRYDE. Essa que tem lá em Vancouver, que eu vi muito. Ela é gigantesca. Tem uma cauda linda. Ela chega a 27 metros. Linda. Ela é muito... Ela só é menor do que a baleia azul, que é essa que a gente não encontra aqui. Essa é muito comum lá em Vancouver. E aí a gente, às vezes, também tem a aparição, né? Agora falando das baleias como um todo, da família, entre aspas, aí, né? Das baleias, a gente também tem avistamento de orcas, principalmente em Arraial do Cabo e aqui. E aí, saindo um pouco, não é baleia, mas como tem nome de baleia, eu vou citar. Já foram encontrados alguns tubarões-baleias aqui no... Gigante, né? Gigantescos. Esse pois é, não é baleia, mas já que estamos falando aqui de animais marinhos, né? E animais marinhos gigantes, acho que vale a pena citar. E o tubarão-baleia também com um dos animais que acabam aparecendo aqui no litoral brasileiro, principalmente aqui no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Não, essa baleia... Tubarão-baleia, né? Tubarão-baleia. Ele é muito interessante, porque... Nossa, ele é lindo. Ele é muito imponente, né? Muito. Acho que é um gigante do... E é um filtrador, não faz mal a ninguém. Mas esse não passa aqui no Brasil. Passa. Passa? Às vezes ele apareceu muito já essa temporada agora na próxima Ilha Bela. No Rio de Janeiro, no passado, tinha um grupo de nadadores
fazendo a travessia entre Arpoador, se eu não me engano, e o Recreio, e eles estavam nadando e apareceu o tubarão-baleia embaixo deles, assim. E foi filmado, tava fazendo uma live, super interessante. Então aparece também. E se eu não me engano, já foram vistos também em Arraial do Cabo. Então eles estão aqui no litoral também, tem muitos animais. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? A gente tá falando de avistamento de baleias, e óbvio que esse, de novo, é um objetivo muito incrível a gente poder avistar elas, mas tem tanta vida no oceano, tem tanta coisa pra gente avistar. O oceano por si só, ele já traz tantos benefícios de saúde pra gente, só de estar ali olhando, observando. Então, no final das contas, isso é o mais importante, essa Os aproximação corais, né? Você com o falou oceano. agora de Arraial do Cabo, né? Ali é um polo importante de mergulho, né? Sim, sim. Do Brasil, quer dizer, comparado até a Fernando de Noronha. Arraial do Cabo é espetacular. É espetacular. Toda aquela região ali, região dos lagos, né? É. Búzios e tal, mas Arraial do Cabo está muito desenvolvido. Sim. Eles vivem muito em função dessa economia do mergulho, dos Perfeito. passeios, né? Do avistamento. Juliana, nós estamos aqui caminhando para o final do segundo bloco. Passa muito rápido, né? Porque o assunto é muito interessante. Sim. Mas eu queria te perguntar assim, para a gente encerrar bem esse bloco, quais são os principais desafios para a conservação desses animais? Perfeito. Bom, já falei que há um tempo atrás, né, o principal perigo para a vida das baleias, né, era a caça. Então a caça era difundida no mundo inteiro. Por causa do óleo, né? Por causa do óleo das baleias, que era usado para iluminação, para algumas construções também, para impermeabilização de construções. Sim. Então, realmente, assim, era uma coisa muito relevante para a diminuição do número de indivíduos. Agora, com a proibição da caça, quase todo lugar do mundo, não é em todo lugar ainda, mas... Japão também, né? Japão não é proibido, Dinamarca não é proibido, Noruega não é proibido. Mas quase no mundo inteiro é proibido. Então, esses indivíduos cresceram muito em números. O maior problema hoje são mudanças climáticas, que pode fazer diminuir a quantidade de alimentos deles, né? Então, essa questão do aquecimento do oceano, imagina, elas vivem no oceano. Então, uma alteração na temperatura do oceano, e o oceano absorve mais calor do que a gente, então lá fica mais quente, fica quente mais rápido do que aqui fora. Então, isso altera também o comportamento delas. Pesca. Petrecho de pesca. O que é petrecho de pesca? Então, tem a pesca, o pessoal foi lá, agora vamos pensar não na pesca artesanal, mas numa pesca industrial. Largaram lá o material para poder fazer uma pesca em grande escala, e aí passa a baleia e fica presa. Apareceu há pouco tempo atrás uma baleia em Arraial do Cabo presa, dava pra ver, nossa, uma dó, na nadadeira peitoral dela cortada por causa de um petrecho de pesca, né? Uma corda de pesca muito grande. E agora apareceu também uma próxima Joatinga aqui no Rio de Janeiro, e que deu pra ver numa parte do vídeo que tinha uma linha de pesca presa nela também. Então isso é um grande perigo para elas. E a poluição por plástico, né? A poluição... Fora a poluição sonora, mas vamos para a poluição por plástico. A poluição por plástico é realmente assim... Fica preso nela também, ela é um animal filtrador, então quando ela abre a boca para comer os alimentos dela, ela pode acabar ingerindo plástico. E essa questão do sonoro que a gente não percebe. A poluição sonora ela é tão prejudicial para a gente, inclusive, quanto a poluição por plástico. Só que a gente não mede tão bem isso. E para as baleias que escutam muito bem, elas se comunicam pelo som que se propaga na água. Isso. Então, quando a gente está falando de poluição sonora, é sabido que antigamente tem pinturas das baleias dentro da Baía de Guanabara. Então, acredita-se que elas entravam aqui para descansar durante a sua migração. Só que hoje a quantidade de barcos, de navios, etc., que passa, é um perigo enorme. E elas não se incomodam mesmo por elas, não conseguem se viver ali. Afeta, né? Afeta o comportamento delas. Então, isso é um perigo também. E aí, por último, que é o outro lado da moeda do avistamento de baleias, né? Que é o turismo predatório. É um grande perigo hoje. São empresas, organizações que não respeitam as leis, que não respeitam as normas e que podem colocar em perigo os animais e os próprios passageiros. Então, acho que uma dica aqui é procurem empresas que têm esse cuidado com o oceano, que têm como objetivo não a selfie, não a foto, mas a conservação do oceano, né? Acho que esse é o principal, assim. Perfeito. Gente, nós vamos dar mais uma paradinha no segundo intervalo nosso aqui e já voltamos com esse papo maravilhoso com a Juliana, contando tudo sobre esse universo de avistamento de baleias. Segura aí que a gente já volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta aqui no nosso terceiro e último, infelizmente, bloco
desse papo espetacular, diferente, né? Um universo muito especial, e a gente tem aqui uma especialista, estão aproveitando bastante essa experiência da atleta, né, botafoguense, da Juliana, que também se dedica a essa questão do avistamento das baleias, da questão da educação ambiental, nesse universo super importante para todos nós, não só os animais, mas também os seres humanos, que são os oceanos. Juliana, qual que é a importância, a gente entrando um pouco aqui na questão econômica, do que mexe, o impacto econômico que esse trabalho que você desenvolve junto com outros colegas, enfim, qual é o impacto econômico desse tipo de, chamar de turismo aqui, mas claro, enfim, de avistamento de baleias e de outros animais, que também impactam as comunidades locais? Perfeito. Bom, a economia ela tem várias camadas e várias áreas de atuação, né? O oceano, como eu falei há um tempo atrás, é o ecossistema mais desconhecido do planeta, apesar de ser o mais importante. E a gente... É difícil achar a palavra certa, porque eu não quero falar usar o oceano, né? Mas a gente se relacionar com o oceano, a gente trazer essa aproximação das pessoas com o oceano é muito importante para a conservação, né? E aí, no final das contas, o que a gente gera, quando a gente está trabalhando essa economia, quando a gente está levando as pessoas para o oceano, né, gerando renda, imagina que a gente está gerando renda para comandantes de embarcação, né? Na nossa organização tem muitas mulheres também, então a gente está gerando renda para muitas mulheres, a gente está gerando renda para biólogos, para educadores ambientais, a gente está gerando renda para as empresas que fazem fornecimento de produtos para a gente. Então, imagina quanta coisa não estaria sendo gerada, ou girada também, né? Quantos recursos não estariam ali girando mesmo na economia se não fosse por essa atividade. Direta e indiretamente, perfeitamente. E aí, no nosso caso, é isso, né? A gente busca, como a Nas Marés é uma organização dedicada à conservação do oceano e à sustentabilidade, a gente tenta gerar impacto em todas as camadas possíveis. Então, a gente tenta contratar mais mulheres, a gente contrata pessoas que não são da Zona Sul, que são da periferia, a gente busca gerar impacto também. Por exemplo, o turismo, ele não só gera renda, como ele gera também material para ciência, para pesquisa científica, né? Quando a gente faz esse tipo de avistamento, tem as fotografias, etc., os registros. Então, é toda uma economia que gira em torno de um ambiente que é tão desconhecido. E aí, no final das contas, ele é positivo, né? Gera impacto positivo para as pessoas, para o bolso das pessoas, para a economia, para o turismo do Rio, que é um ambiente gigantesco e às vezes fica saturado, né? Na Floresta da Tijuca, na praia de Copacabana. E eu tenho uma brincadeira que eu falo que o carioca, o brasileiro ele morre na praia. Da praia ele não passa, então a gente está levando ele além, né? Está levando para conhecer o além com muita segurança. A gente está levando para conhecer além da praia, além da faixa de areia, que é conhecer esse oceano. Então, a gente está também girando a economia nesse quesito de sair desses lugares que já são saturados, né? Que já não sustentam mais a quantidade de turista, porque tudo tem limite, né? Então, tem um limite também que aquele ambiente consegue suportar. Tanto o oceano quanto a Floresta da Tijuca, quanto capacidade de carga, exatamente. Então, a gente está ali ampliando essa possibilidade e gerando recursos para diversos trabalhadores, né, diferentes, né, desde um comandante, um ajudante, né, que é o imediato que está ajudando ali, né, nas manobras e no serviço com as pessoas, o educador ambiental, o biólogo. Então é toda uma economia ali que gira e levando esses turistas a conhecer para além da praia, para além da Floresta da Tijuca, para além daquele básico que a gente conhece do Rio de Janeiro, né? Seja um turista brasileiro, um turista carioca mesmo, ou um turista de fora, né? E você recebe também estrangeiro? Com certeza. Já recebemos... A gente começou, tem 2 semanas, já recebeu alemães, americanos e mexicanos. Ano passado a gente também recebeu alemães, também recebeu americanos. Então, sempre... A gente tem na nossa equipe pessoas que falam inglês, que falam português, obviamente, que falam espanhol. Então, a gente está sempre ali acessibilizando. Inclusive... A gente tem instrumentos de acessibilidade real também, até para pessoas com deficiência. Então, se algum, por exemplo, deficiência auditiva quiser ir, obviamente não vai avistar com os olhos, mas vai observar de outras formas, né? A gente fala de interagir com essa fauna e com essa flora através da nossa audiodescrição, através de objetos táteis, como, por exemplo, a barbatana de uma baleia, uma maquete de uma baleia, hidrofones para a gente poder escutar. Deficiente visual, né, que você fala? Deficiente visual, exatamente.
Então, é isso. É uma economia muito grande que a gente acaba girando com o turismo, que é um turismo ainda que tem se desenvolvido nos últimos tempos. Eu acredito que desde a pandemia, o turismo náutico ele se desenvolveu muito. Sim. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é como ele está se desenvolvendo. E o que está sendo passado. Eu acho muito legal que mais pessoas estejam conhecendo o mar, mas, por um outro lado, eu acho muito triste também que acaba ficando naquela festa do barco. Fica só nisso. É ótimo, acho que todo mundo tem que festejar, eu acho que é importante, mas que não seja só para festejo, que seja realmente para conhecimento, Claro. para construir essa relação. Claro. Né? Então, eu acho isso muito importante. O projeto Nas Marés tem quanto tempo? A gente tem, depende do que a gente está falando como projeto. Vamos lá. Começou assim, mesmo de uma forma ainda empírica, e depois foi se Perfeito. profissionalizando, né? Bom, eu vou dizer então, vou até voltar um pouco atrás, tá? Esse meu desejo de compartilhar a vela com mais... Não a vela, o ambiente do oceano através da educação e da sustentabilidade com as pessoas existe desde 2014. Eu ainda era velejadora e esse desejo já começou a surgir. Então ali eu digo que a sementinha é mais de trás ainda, mas ali começou a nascer. Em 2016, que foi a Olimpíada do Rio, eu não classifiquei para a Olimpíada do Rio e comecei a trabalhar com educação. Ali eu entendi que educação era o caminho, que era aquilo que eu queria compartilhar com o mundo. Em 2017, eu comecei um blog que já se chamava Nas Marés, com uma amiga, em que a gente compartilhava pensamentos sobre sustentabilidade e a conexão com a natureza, através desse blog e experiências que a gente estava vivendo em viagens, etc. Já fazia passeio? Ainda não. Não, ainda não. Era só blog. Mas era um compartilhamento dessas experiências através da escrita. Em 2022, a gente começou realmente a fazer as experiências, já com expedições de 3, 4 dias embarcado em veleiro, levando educação, fazendo mutirões de limpeza. Fazendo mutirões de limpeza com empresas, a gente trabalhou com o Circo de Soleil. Em 2023, eu ainda trabalhava numa outra empresa antes, e foi o ano que eu falei... Eu só quero fazer isso. A Nas Marés faz todo o sentido. Então é uma organização muito nova. A gente decidiu que a gente tem 2 anos. Mas a gente tem 2 anos muito, muito bem vividos e de uma experiência muito mais longa em termos de conservação. Eu, como fundadora e como atleta, né, assim, que tenha muita experiência no mar mesmo. Assim, muita experiência com a conservação, com a educação e com levar as pessoas para a natureza. Maravilhosa, a história é maravilhosa. Você vê que ela tem sustentação, né? Além da sustentabilidade, que é o teu o foco, vocês têm sustentação de base. Quer dizer, você tem uma vivência, uma história, depois passou por esse negócio da escrita, do blog, falando, que era uma experiência que você vivia sozinha, solitária. E aí você decidiu compartilhar com outras pessoas que hoje são teus clientes, são teus parceiros nesse sonho de conhecer, de mostrar como é o nosso oceano. Agora eu te pergunto, quem é que pode participar dessas experiências? Quer dizer, está aberto para todo mundo? Você já falou aí da questão da acessibilidade. Legal. De receber pessoas com deficiência visual, enfim, auditiva, que vocês têm lá uma forma de incluí-los no passeio, na vivência. Quem pode participar disso? Bom, idade e tudo mais. As expedições de avistamento de baleias estão abertas a todo mundo. Qualquer pessoa que queira participar pode participar. A gente tem um limite de idade a partir de 4 anos, muito por uma questão de segurança mesmo, porque é um passeio longo, né? Uma atividade longa. Então, se o bebê ali, se a criança não ficar confortável, não dá pra gente voltar. A gente só retorna realmente em caso de emergência e não de desconforto, né? Desconforto faz parte ali às vezes. Inclusive faz parte da gente crescer como seres humanos, né? Ultrapassar ali sempre ir um pouquinho além. Mas, então, e os coletes salva-vidas, eles são a partir de 3 anos também, né? Então, a partir de 3 anos até 99 anos a gente está... Ou mais, né? Se alguém passar dos 99 também pode vir, pode embarcar com a gente. Fazendo teu passeio vai passar de 100 anos. Pois é, exatamente, porque traz saúde e bem-estar, lembrando muito bem isso. E a gente tem essa proposta de acessibilidade, né? A gente levou um grupo, há pouco tempo atrás, de pessoas com deficiência visual e auditiva para fazer um curso de vela. E a gente levou até as Ilhas Cagarras. Infelizmente, a gente não avistou os animais, eles não estavam lá onde a gente navegou. Foi bem no iníciozinho da temporada, mas a gente levou a barbatana, levou a maquete. E eles perguntavam, mas peraí, isso aqui é o que? Nadadeira peitoral. Então, essa maquete em que eles podiam tatear, usar as mãos para sentir como é que é o animal. Então é uma experiência muito legal, assim. Então tá aberta a todo mundo, tendo algum tipo de dificuldade de mobilidade, fala com a nossa equipe que a gente acessibiliza, né, na medida do possível.
E aí são 5 horas de atividade, é bom lembrar disso. É isso, e empresas 5 também. 5 horas, né? Saindo 6 horas, 11 volta horas. às 11, perfeito. E aí depois a gente sai 1 da tarde também e volta às 6 da tarde. Faz 2 saídas por 2 dia. saídas por dia. E é importante dizer também que as empresas também estão super convidadas. É uma atividade que pode levar muita gente à descompressão. No meio do ano, já está cansado do primeiro semestre, né? Uma integração de equipe. Maravilhoso. A gente já tem algumas Entrosamento. empresas. Entrosamento, exatamente. E relaxamento também. A gente precisa estar bem, né? A gente precisa ter saúde e bem-estar para poder continuar trabalhando bem, trazendo o nosso melhor para o mundo, né? Então é uma atividade super legal aí para empresas também que quiserem participar. Boa. E para te achar, Nas Marés? Nas Marés. Se você botar @nas_marés no Instagram, nosso e-mail é o embarque@nasmarés.com ou contato@nasmarés.com. O meu pessoal é Juliana, @nasmarés.com. Mas nas redes você acha a gente super fácil, só colocar Nas Marés. Temos o site também. E esses são convidados a entrar em contato e embarcar com a gente. Não, eu tenho certeza que com a audiência aqui da Rádio Catedral, do nosso programa aqui Vox Populi, Turismo, muita gente nos acompanha aqui toda sexta-feira, às 19 horas, e te ouvindo, e como eu fiquei encantado aqui, muitas pessoas ficaram, vão procurar, porque eu acho que tem essa pegada do conservacionismo, a questão também da sustentabilidade, do conhecimento, mas tem também do lazer, tem Com também certeza. da saúde mental. Eu acho que é um Perfeito. universo que não é muito acessível, que não tem muita, as pessoas não têm muito como encontrar um caminho para fazer esse passeio. E com você, com a seriedade, com a tua equipe, com o profissionalismo, com certeza essa turma vai ficar muito animada. Tenho certeza que o Vox Populi vai marcar dentro dessa história do Nas Marés, o Vox Populi vai ter um papel importante. Posso acrescentar mais uma Por coisa? favor. Desculpa, você queria fazer uma pergunta? Não, eu ia já caminhar para aqui para os Eu queria falar mais uma coisa que eu acho que é muito legal e tem muito a ver com o Vox Populi. Uma parte das reservas é destinada para a gente levar crianças de ONG para fazer a mesma expedição. Então, agora, em início de julho, a gente vai levar a ONG Favela Radical, que é do Morro do Turano. São crianças que, através de esporte radical, né, como skate, surf, escalada, estão transformando, tendo suas vidas transformadas. A gente tem uma parceria com eles muito legal. E esse ano a gente vai poder levar eles para Vista Baleza. Então, quem fizer reserva com a gente também está contribuindo para isso. Como a gente falou, a sustentabilidade aí em todas as camadas. Muito bom, isso vai se estendendo, porque é uma forma de conhecer também o Rio de Janeiro, a nossa cidade, quer dizer, o nosso litoral. E essas pessoas, esses cariocas, né, que têm pouco acesso a esses lugares espetaculares, maravilhosos. Você falou aqui da Floresta da Tijuca, mas o oceano aqui, as Ilhas Cagarras, né, que é tão pertinho que a gente fica ali na praia de Ipanema olhando as Ilhas Cagarras, que é um monumento, enfim, do meio ambiente, um ecológico, um santuário ecológico, tão próximo e com um acesso tão difícil, e você está trazendo esse caminho. Juliana, queria muito te agradecer, né, aqui em nome do nosso programa, do Vox Populi. Seja sempre muito bem-vinda. Daqui a pouco a gente volta aqui para fazer um novo programa para você contar como é que está avançando esse projeto, que passa a ser um projeto nosso também, um projeto do Rio de Janeiro, que tem essa pegada do turismo, mas que também tem tudo isso que você falou aqui agregado. Eu acho que ele tem muita força, muita musculatura, exatamente porque ele tem muita verdade, né? Isso que é a tua história, a tua vida. E pra gente é uma alegria muito grande mostrar, colocar na vitrine esse programa, esse projeto Nas Marés. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Obrigada a você. E a gente volta na sexta-feira que vem. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.